Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Vamos dar algumas observações, vamos fazer algumas observações sobre essa prova da Guarda Municipal. Eu estou aqui com a prova tipo C. As questões foram as mesmas, só que distribuídas em locais diferentes, em questões em numeração diferente, com 3 provas, tá certo? Então nós vamos falar aí sobre essa aí do tipo C. Beleza? Daqui a pouquinho o professor volta, hein? Ok. Vamos colocar aqui. E aí, pessoal? Tudo bem? Olha só. Estou aqui com a prova tipo C da Guarda Municipal de Fortaleza. Hoje, na segunda-feira, no final da tarde, tudo indica que sairá o gabarito oficial, tá? E a partir daí a gente tem como confrontar o nosso gabarito com o gabarito da organizadora. Alguns me perguntam: o senhor achou essa prova fácil? Bom, primeiro eu procurei o feedback de vocês, né? Como eu estou em muitos grupos, o feedback foi positivo, ainda bem, tá? Claro que isso não quer dizer que a prova foi fácil. Não achei as questões todas fáceis, não. Então, a minha opinião, 60% das 10, ou seja, 6 das 10 questões estavam tranquilas. É o que vocês costumam dizer fáceis, né? E as outras 4 exigiam uma atenção maior. 2 delas você poderia acertar por eliminação. E 2 outras já são mais questionáveis, daria mais trabalho, inclusive aquela que nós vamos ver aqui, que faz a associação, né, entre as letras, aquela ali dá um pouquinho de dor de cabeça, mas vamos ver aí, né, o que eu posso comentar com vocês. Tem essa questão aqui que fala, né, sobre a questão da jurisprudência. A jurisprudência é uma fonte do direito administrativo, certo? É uma fonte. Então, sem dúvida nenhuma, a doutrina, ela considera, que também é fonte, né? Ela considera que a jurisprudência é uma fonte, assim, do direito administrativo. A questão não entrou naquele mérito, né? Naquele aspecto referente à súmula vinculante, quando ela fala assim, né? No entanto, ainda que não existe unanimidade, no mínimo porque ainda não tem unanimidade no que diz respeito se é uma fonte primária ou secundária, embora, claro, se fosse uma súmula vinculante, fonte primária, mas isso aí, esse é o ponto, né, que traz aí a não unanimidade no que diz respeito a esse aspecto. Mas, tranquila essa questão, jurisprudência fonte. Essa aqui achei muito confusa, e você acabava marcando por eliminação, que é aquela em que dizia que secretário de saúde determina a abertura de licitação para suprir demanda desnecessária. Ora, daí você já pode ver claramente, né, que o princípio da eficiência foi ferido. Veja que continua: após análise regular de todas as propostas, sai vencedora a empresa da qual o cônjuge é sócio majoritário. Bom, nesse aspecto aí não tem muito que deduzir, não, tá? Você acabaria acertando, porque continuidade de serviço público não é, devido processo legal não é. E tem um detalhe, também não pode ser a letra C, vinculação instrumento convocatório, porque licitação não está no programa, tá? Se estivesse no programa, você teria que conhecer os princípios aplicáveis à licitação, que não é o caso. Então, essa questão aí da licitação, nossa aposta, sim, eficiência. Aquela questão que fala do histórico evolutivo da sociedade humana, do Estado, né? Aquela história toda. A perspectiva: é possível afirmar que o Estado brasileiro, claro, gente, o Estado é uma pessoa jurídica, é uma pessoa jurídica de direito público interno, está no Código Civil. Então, e quando se fala Estado, pode ser a União, Distrito Federal,
né? Os estados membros ou municípios, estados que têm os 3 elementos, né? Povo, território e governo soberano. Então, personalidade jurídica, letra D é a nossa aposta. Tem outra que eles também persistirem, e aí aquela importância, né, de ter estudado a administração pública, embora não tivesse muito claro, né, a parte que fala, né, sobre os conceitos de Estado, governo, administração, que são pontos diferentes. Nossa aposta, sem dúvida nenhuma, letra A, né? Conceitualmente, o Estado não se limita apenas à função executiva, porque tem a função legislativa e também a função de natureza judiciária. A letra B e a letra D, os sentidos estão trocados. O sentido orgânico leva em consideração a estrutura e o sentido funcional leva em consideração as atividades. E Estado e governo não são faces da mesma moeda, né? Não tenha dúvida, conceitos diferentes. Nossa aposta, letra A aí, que fala que o Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva. Aí você tem uma outra, essa aqui, gente, facílima, tá? A questão que envolve revogação, que envolve a questão do mérito, né? Os 2 valores que são colocados. Sim, a conveniência e a oportunidade, eu bati muito isso em sala de aula, falei em inúmeros vídeos, né? Não tinha como errar, né? A não ser que você tenha sido um turista, né? Não tenha estudado nada e tenha comparecido nessa prova apenas para ver, né? Avaliar aí o que é uma prova de concurso. Isso aqui, errar isso aí é inadmissível. Veja a 46, que essa aqui eu achei interessantíssimo, né? Que fala o seguinte, sobre a revogação, mais uma vez, e anulação, ele quer a correta. Nossa aposta, letra A, a chamada autotutela, essa aí, cujo não é exclusivo, o uso não é exclusivo do executivo, envolve tanto a revogação como a anulação. A autotutela, súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que permite que a administração pública anule seus atos legais e legítimos, porque deles não geram direitos, ou revogue os atos inconvenientes e inoportunos, respeitados aí o direito adquirido. Qual é o detalhe aqui? Que não é só o executivo que exerce a autotutela. Por quê? Porque não é só ele que pratica atos. O judiciário e o legislativo, nas suas funções atípicas, também praticam atos e podem rever seus próprios atos. Então, letra A, sem dúvida nenhuma, que essa aqui eu achei muito boa, tá? Essa 46 aqui, claro, na prova tipo C. Essa parte da prescrição aí, que eu achei interessante, né? Olha aí, a nossa aposta é a D, falando que o Instituto da Prescrição sempre visa punir a inércia no transcurso do tempo, porque o objetivo aí, achei estranha a palavra punir, mas na verdade é o quê? A prescrição administrativa é a perda, tá? Perda do direito de ação por parte do interessado, que pode ser tanto a administração como o particular. Então, de alguma forma, não deixa de ser uma espécie de punição àquele que não exerceu dentro do prazo devido o seu direito, tá? Não marcaria A nem a C, porque a prescrição, ela tanto pode ser suspensa como ela pode ser interrompida. Se você analisar a lei de improbidade administrativa, você vai ver que tem casos lá onde o prazo lá para você entrar com uma ação de improbidade, ela tanto pode ser suspensa como pode ser também interrompida. E essa história de redução de 5 para 3 anos, isso aqui não existe, tá? Então nossa aposta é a letra D. Essa 48, que é aquela, né, que fala de conexão, né? O ato X é complexo, o ato Y é plurimo, o ato Z é interno, o ato W é bilateral. Eu já estranharia esse ato W, porque não existem atos bilaterais. Todo ato administrativo é unilateral. Então, olha a alternativa D aí. W pode ser uma autorização em hipótese nenhuma. Não pode ser ato nenhum, que não existe ato bilateral, e sim lateral. Então, a D eu já eliminaria. Agora vamos ver as outras. Veja a letra A.
X pode ser um ato de interdição de estabelecimento? X é um ato complexo? Não. Interdição de estabelecimento é um ato simples, não precisa de nenhuma autorização de um outro órgão para que o fiscal faça isso. Então, não tem nada a ver. Então, a letra A eu não marcaria. Então, ficaria entre a letra B e a letra C, tá? Olha o Y, pode ser um ato de concessão de aposentadoria de servidor, a letra B? Pode ser esta, que você pode considerar que saia uma portaria, por exemplo, né? Aposentando vários servidores, pode ser esta, como pode ser a letra Z, pode ser um parecer, está dizendo aí, parecer é um ato interno. Bom, por isso que essa questão aí, ela é um pouco confusa, tá? A única que eu considerei mesmo confusa, até porque esse ato plurimo aí, eu nas provas que já fiz, no meu material, que seja até no material de vários professores, dificilmente se coloca isso aqui, mas isso não vai fazer com que a questão esteja errada. Essa 48 aí, eu vou deixar sem opinar, tá? Mas eu ficaria entre a letra B e a letra C. Vamos aguardar o gabarito oficial. E as duas últimas, olha aí, facílimas, 49, não tem competência para expedir atos administrativos, só pode ser partido político, né, gente? Porque a autarquia tem, empresa pública tem, a associação pública, que são os consórcios, sim, partido político não tem nada a ver. E essa aqui, das espécies de atos administrativos, os ofícios e os despachos são atos ordinatórios. Negocial não é, licenças, autorizações, permissões, né? Normativos são os decretos, né? Resoluções, enfim, e punitivos não é. Então, só pode ser atos ordinatórios. Então, vamos aguardar o gabarito oficial e depois ver aí se tem condição de entrar com recurso ou não. Acho que a única questão que eu acho que pode dar problema é essa aí, de fazer essa correlação das letras. O restante, tirando aquela também da licitação, que acho que dificilmente entrar com recurso dali daria certo, mas a única que poderá ser passível de alguma análise, algum problema, vamos aguardar. É essa que faz aí a correlação dos atos, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até qualquer momento. Fui!